Queridos amigos da Academia Brasileira de Marketing, a nossa Abramark, hoje aqui eu tenho um convidado que finalmente saiu essa gravação, teve até um nascimento no meio dessa história, maravilhoso, que é um motivo de muita felicidade. Ricão, meu querido amigo, hoje sentado aí na cadeira de Head de Social Media, Influencer e Press Strategy da Flutter Brasil. Sim, senhor. Queria dizer que é uma alegria receber você aqui Obrigado para você pelo esse convite. bate-papo. E que bom que saiu mesmo, né? Que Até a bom. Maia nasceu e eu Até a não, Maia não tinha nasceu. conseguido vir ainda. Exatamente. Bom, tu tem uma trajetória muito bacana. Inclusive, tem uma parte interessante aqui de alto, depois você vai para tecnologia, depois vai em laboratório, quando eu te conheci. Sim, Conta para as pessoas que estão assistindo a gente quem é Henrique e um pouco dessa trajetória aí, por favor. boa. Bom, primeiro e mais uma vez, né? Valeu pelo convite, Fabião. Imagina. Massa trocar essa ideia e é sempre legal falar um pouco das coisas que a gente gosta, né? Bom, eu sou, como você mesmo já adiantou, né? Sou Henrique, estou há 20 e poucos anos já no mercado, sempre trabalhando com comunicação. Comecei minha carreira com telecom na finada Nextel, né? Quase 12 anos lá, entrei office boy, saí de lá analista de marketing, muita coisa legal que a gente fez lá. Fui para Citroën, 3 anos e meio lá, saí da Citroën, fui trabalhar na Cor, 5 anos e meio em hotelaria e travel, saí da Cor, fui para Refit, que agora está em um monte de noticiário aí, recomendo que vocês não procurem muito. Mas trabalhei lá durante 9 meses, um projeto bem legal, de uma estruturação de área e tudo mais, que foi muito bacana. Saí de lá, fui trabalhar na CIMED, 2 anos na CIMED, que foram muito legais, e aí agora estou na Flutter Brasil e assim, muito bacana porque eu não repeti um segmento até agora na minha carreira. Acho que isso é uma das coisas que eu mais gosto, assim, porque nisso você sempre tem uma coisa que você aprendeu num segmento que para um segmento antigo, para um segmento que você vai, às vezes ninguém nunca pensou naquilo, e então acho que isso sempre foi a coisa mais legal, assim, de tudo que eu de várias das coisas que eu fiz, acho que é uma das que eu mais me orgulho da minha trajetória, sempre foi essa mudança de segmento. Sempre aprendi muita coisa nova sobre negócio, sobre várias coisas e tô feliz agora nesse novo projeto. Acho que é uma visão bem completa Pra do caramba, mercado, né? pra caramba. Como é que foi esse processo? O que te fez se encantar por essa oportunidade, aceitar esse convite? E como é que é trabalhar dentro de uma empresa internacional gigantesca que opera dentro da área de apostas, né? Sim. Bom, a oportunidade me veio assim num momento muito bacana. Acho que eu entrei em abril do ano passado, 4 meses depois da regulamentação. Então eu consegui entrar num momento já do mercado regulado, onde muitas policies já eram criadas e quando você é procurado por uma empresa que tá no top 10 das empresas de entretenimento, com listado na bolsa, puta, do lado de Disney, ESPN, Netflix, Prime, Amazon, você fala, porra, o tamanho desse negócio, né? Então, sem dúvida nenhuma, muito sedutor pelo tamanho da empresa, pelo quanto é sério, o quanto a empresa é sólida, globalmente falando, e um desafio muito legal no nosso mercado que ainda é muito jovem com regulamentação desse setor. Então, passar por essa arrebentação, aprender e ajudar a construir isso numa empresa super sólida, putz, assim, não tinha como não topar. Além disso, putz, a empresa dá flexibilidade, dá os recursos que a gente precisa para realizar o nosso trabalho. Putz, assim, eu não tenho uma vírgula para falar. A Flutter assim, é um presente poder participar desse momento do mercado, ainda numa empresa sólida e tão people-centric como é a Flutter. Passado aí praticamente um ano da sua chegada e um pouco mais de um ano de regulamentação do mercado, faz um balanço aí desse primeiro ano, como é que o mercado mudou desde a regulamentação, desde que você está nesse negócio. Como eu entrei já pós-regulamentação, eu brinco que eu não peguei o tempo pré, né? O pré ele era meio complexo. Como tudo que não tem regra, não Sim, tem regulamentação, cada um faz do do jeito que que é. acha, do jeito que quer, ninguém regula, ninguém olha se está certo, não tem regra, então é meio complexo. Como eu entrei no pós-regulamentação, obviamente conversando com muita gente, as pessoas contam um pouco de como era participar disso, né? Porque uma coisa é como consumidor, outra coisa é estando dentro da empresa. Mas eu já peguei uma coisa já com regra, com policy, com compliance, trabalhando muito próximo ao marketing, etc. Então eu peguei já tudo muito organizado nesse sentido. Só que a empresa ainda estava se organizando, né? A Flutter estava no processo de aquisição da NSX,
Então, muitas coisas de abril até dezembro do ano passado foi de estruturação, de processo, de equipe, de time, de fluxos. E ainda tem umas coisinhas, que parece que não, mas sempre tem uma coisinha para melhorar, ou muda uma coisa ali, ou puta, dá para melhorar a forma que a gente faz essa coisa aqui. Então, o tempo inteiro a gente está buscando melhorar e, sem dúvida nenhuma, de novo, né? Tá dentro de uma empresa que é uma multinacional, como você bem disse, mas é uma empresa que ela abriu a Operação Flutter Brasil, justamente porque acredita que para operar no Brasil você tem que ter brasileiro tocando as frentes, que conhece a pessoa, que conhece as pessoas, conhece como é a sociedade, como é o dia a dia das pessoas, conhece a cultura, né? Então, fazer parte desse momento de fundação de Flutter Brasil é muito bacana, porque a gente tem o melhor dos dois mundos, eu brinco. A gente tem várias coisas incríveis de você estar numa empresa que já está presente em diversos mercados por muito tempo, que já passaram por esse momento de regulamentação e que já está muito mais maduro o mercado, que dá muito learning. Tipo, ó, nesse mercado foi assim, ó, atenção nisso, ó, daqui tanto tempo geralmente é isso que acontece. Não quer dizer que vai acontecer aí, mas a gente já tem aqui um bench que pode ser que seja assim, com a agilidade e facilidade de ter a gestão praticamente toda local. Então a gente consegue ser muito ágil, ter muitas decisões que a gente toma por aqui mesmo e consegue ser muito mais reativo ao que acontece no mercado em questão de posicionamento, de como a gente se fala, como se relaciona com a audiência e tudo mais, a gente consegue tomar toda essa decisão aqui. Eu inclusive, posso falar para vocês, gente, é bastante sério mesmo. Eu já tive algumas conversas por outros assuntos com o Henrique e ele sempre, putz, isso aqui não pode, isso aqui não dá, isso aqui pode, mas a Tanto gente que eu não não vim por topa. vários meses que a gente estava definindo o papel de porta-vozes, porque o que cada um fala, porque de fato eu estou representando uma empresa gigantesca no mundo. Então não é eu, assim como todos os outros porta-vozes, a gente tem que estar muito alinhado com todas as diretrizes da empresa sobre o que falar, como falar, e a gente é muito sério, assim, a gente é uma empresa, eu brinco que a gente se o borderline da categoria está aqui, a gente está a quilômetros de distância, a gente se mantém muito longe desse borderline, justamente porque a pena máxima de você passar esse borderline é você perder a licença de operar. Sim. E aí, se você perde uma licença aqui, pode reverberar para o mundo inteiro. Imagina o prejuízo global de você, às vezes, ter ops, e ter um impacto gigantesco. Então, a gente é muito certinho, segue a risco o compliance. Eu acho que a sua passagem anterior, de alguma forma, ela te moldou. Você está no ambiente hoje que é tecnologia, 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 Sim, tecnologia, inovação na veia. Mas a tua passagem anterior com o João, talvez tenha te blindado um pouco, que é resultado sempre, né? sim, Porque acho que você está num negócio que a metrificação, até pela quantidade de dados, ela talvez seja o mercado que você mais tem dados em tudo que você sim, trabalhou na vida, né? Se sim, a gente for analisar no Big Data, talvez em alguns momentos vocês tenham até mais dados do que uma Big Tech, por tudo que opera, pelo volume de sim. informação que vocês têm. Como é que é isso do lado positivo? Como é que é isso uma forma oportuna? Ah, sem dúvida, sim. Se pegar justamente o meu passado recente, né? Era uma indústria farmacêutica que produziu o produto. O objetivo, obviamente, fazer sell-in, mas o dado do consumidor final era de quem fazia o sell-out. Então era do varejo, né? E tanto que isso virou produto. E não varejo muitas vezes pequenininho, né? Com Às vezes pouca não, às vezes não informação. varejo independente, mas você não consegue saber exatamente quem é o cara que está fazendo o sellout ali. Você sabe até certo ponto, ou porque você meio que entende, roda uma pesquisa, etc. E numa empresa que é uma empresa de MarTech, no final, né, de tecnologia pura, a fonte de dados é direto do hábito de navegação, o que o cara faz na plataforma, que tipo de jogo ele gosta, que time que ele torce, etc. Então a gente de fato tem muito mais informação para tomada de decisão, o que ajuda muito a ser ágil localmente para mexer em algumas coisas, em estratégia, em go-to-marketing com alguns produtos, lançamentos de jogo, etc. É muito mais fácil da gente trabalhar quando você tem informação. Na CIMED tinha o brilho do Get Feeling, que era maravilhoso também. Sim. Então, acho que o ideal é a gente sempre ter o equilíbrio, né? Se a gente vira muito data-oriented, full, você perde um pouco da poesia e da... Puta, vamos testar esse negocinho aqui, porque tô com um feelingzinho de que pode ser que dê certo. Nossa média era full, assim, então era um pouco arriscado demais, eu diria. Acho que agora a gente está conseguindo chegar num equilíbrio interessante, até pelos profissionais que a gente trouxe de mercado, etc. Então a gente tem muita gente parruda, com muita bagagem de análise de dados para tomar decisão, mas sem perder esse gut feeling que eu acho que é ainda o que, para
publicitário, para o marqueteiro, não deveríamos nunca abrir mão. Não. Como você falou, né, de Martech, mas você, a grosso modo, trabalha num grupo, numa empresa que ele é orientado por duas pernas muito importantes, né? Primeiro, obviamente, é tecnologia e inovação. Tecnologia diferencial e inovação o tempo todo para criar diferenciais nessa entrega de vocês. Mas, por essência, é um negócio de marketing, né? O que vai Sim, diferenciar vocês é marketing. Acho que sim. poucos negócios são tão carentes de marketing no processo de construção, até para fugir desse desafio, que é de trabalhar o tempo todo com o novo cliente, né? Como é que eu construo uma marca relevante nesse mercado? Como é que é esse desafio? Acho que a gente está num momento onde todo mundo está querendo esse espaço. Na verdade, assim, se você parar para olhar, a gente tem dezenas de bets regulamentadas hoje, né? Que tiraram suas licenças, etc. A gente acredita que alguns anos, assim, pegando um pouco do que Flutter International traz, esse mercado começa a ficar de fato ali, os seus Consolidação. top 10, top 20, sei lá, e aí vai, conforme o tempo vai passando, se consolida. Então agora acho que a grande corrida é para você criar marca e criar base e ser identificado, tipo, pô, eu gosto dessa marca, então se eu for apostar, se eu for jogar, eu prefiro essa marca que ela fala ou ela tá em lugares no qual eu me em assuntos no qual eu me relaciono e que eu gosto de como ela se posiciona, as coisas que ela faz e etc. Então tá todo mundo tentando buscar esse lugar ao sol. Muitas empresas, a gente também a concorrência achando os seus melhores parceiros, achando o seu melhor cast interno de pessoas, etc. O mercado é novo. O mercado tem um ano e pouco. Então, assim, tem muita gente que entra, sai, pessoa, nossa, mas por que a pessoa saiu? Cara, porque às vezes ela não era a pessoa incrível, mas né, tá no lugar errado, na hora errada, na cadeira errada, porque às vezes precisa de uma pessoa que tem outro tipo de mentalidade, outro tipo de velocidade, outro tipo de skill. Então, é um mercado que está se entendendo ainda, né? Você fala, eu quero alguém de se pedir. Puta, olha lá Unilever e P&G que você vai achar dezenas de pessoas Sim. incríveis. Porque, puta, são mercados que já tem centenas de anos já rodando isso. Esse mercado é um mercado novo. Então, a gente tá estruturando o time, todo mundo tá nessa correria de ter as melhores equipes, os melhores parceiros para conseguir fazer o melhor trabalho de construção de marca, de construção de relevância para o público e para aumentar a penetração, né? A gente ainda está num mercado que está em constante evolução em alcançar mais pessoas. Então, também está aí um desafio de você conseguir chegar em novas pessoas e não só ficar naquele roubo de share entre um e outro, né? E essa construção de marca, acho que ela passa por esse processo. Qual é a vantagem de estar nesse mercado dentro de um grupo internacional que no Brasil é recente, mas já vive isso há muito Sim. tempo antes, né? O que vem desse know-how de positivo no dia a dia de vocês? Eu brinco que a gente tem uma semi-bola de cristal, né? Porque é o que eu comentei há pouco. Eles já viram vários outros mercados passar por o que a gente está passando aqui agora de um ano, dois, diversas dúvidas, governo, um monte de coisa acontecendo, muitas dúvidas, muita gente levantando campanha em cima, contra, a favor, enfim, tem de tudo, né? Então eles dão, falo mini bola de cristal porque são países diferentes, com sociedades, comportamentos, tudo muito diferente. Não é à toa que o Brasil é tão diferente ao ponto de eles abrirem uma operação Brasil, porque tem sua peculiaridade, precisa de gente aqui entendendo brasileiro, mas tem essas dicas, né? Em tese, em vez da gente testar um monte de coisa, vamos primeiro testar o que eles já testaram e deu certo, né? Porque muito provavelmente a gente já ganha um atalho, ele ganha meses, dias, horas, anos de estar debaixo da Flutter International, que é onde a Flutter Brasil está hoje. Então, esse acho que é uma das grandes vantagens. Mas para mim, mais do que isso, é que a gente está debaixo de uma Flutter International, mas a gente tem muita liberdade local. Então, não é que estar dentro de uma empresa gigantesca global porque todo mundo, tem o ônus e o bônus. Cara, eu tô quase com o bônus dos dois lados. De eu conseguir ter o bônus de estar super bem orientado, com diversos dados e informações que podem me fazer ganhar tempo, dada a maturidade dos demais mercados que a empresa tá, com a liberdade local de orçamento, de liberdade criativa, liberdade como pôr dinheiro, onde pôr, por que pôr, tem uma flexibilidade muito maior. Então, acho que a gente tem hoje um modelo que eu particularmente acho que é meio que único, assim, sendo bem sincero. Conversando até fora do nosso mercado, né? Outras empresas que são multinacionais assim, multinacionalizou, putz, travou tudo, agora vai ter que aprovar, monta o market plan que demora 6 meses, aí muda, tá na V18, você tá em dezembro ainda, nem começou o ano. A gente não precisou passar por todos os processos, as coisas vão acontecendo muito naturalmente. Acho que a gente está chegando numa
talvez um primeiro momento de uma certa maturidade desse mercado e a gente começa, eu pelo menos enquanto marqueteiro que olha isso de fora, eu começo a perceber que algumas marcas começam a entender a importância de ter um caminho proprietário, de ter mais criatividade, porque ainda hoje acontece, mas antes acontecia direto. Você olhava as marcas, você não sabia quem era quem. Era tudo futebol, era tudo jogador não mais em atividade ou em atividade, e eram todos com as mesmas comunicações, com os mesmos diferenciais, e só mudava logo, 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 logo. Hoje a gente começa a ver um primeiro movimento de ter uma comunicação mais proprietária, por exemplo, por causa de vocês, onde a gente vê imagens muito fortes, personalidades muito diferentes, naturalmente ainda muito pautado pelo universo do futebol. Por que é tão desafiador fazer algo tão proprietário e criativo nesse mercado? Eu vou discordar de você do ponto da maturidade. Ainda não Longe. estamos muito longe de estar maduro o suficiente para entender o seu lugar ao sol. Hoje a gente ainda está querendo explicar muita coisa, como é que funcionam as coisas. Todo mundo está num momento, mas tentando se diferenciar, seja pela criatividade, seja pelos seus patrocínios, seja pelo valor de investimentos, pelas suas propriedades. Eu acho que a gente ainda tem um longo caminho, acho que mais uns, chutaria aqui, get feeling total do Henrique, mais uns 5 anos para a gente conseguir ter um pouco mais de, entendi isso, entendi aquilo. Óbvio que todo mundo, dentro da minha casinha, eu também acho que a gente faz um bom trabalho de bet nacional, mas quando você olha, e de Betfair, mas quando você olha todos, fala, pô, realmente tem muita coisa que é parecida ainda. Então, por isso que esse lugar de buscar os melhores parceiros, entender os melhores casts, passa por esse momento de evolução. Quem tiver dentro dessas empresas, acho que durante o período, eu vejo lá dentro, tipo a Monks hoje é a nossa agência de social, a gente está no momento de estruturação de equipe, já trocamos muita gente, porque entrou e falou, puta, não tem o pace e tal. A mesma coisa acontece com a galeria, que fica com o Ricardo, que é meu par lá, de entender quem são as melhores pessoas, etc., para conseguir criar coisas consistentes. Eu diria até que quando a gente faz uma análise, isso até conversando com Google, Meta, etc., eles colocam, né, todas as bets uma do lado da outra, falam, olha aqui, a gente está tudo muito parecido. Me lembra muito cerveja dos anos 2000, Sim. onde era o filtro da cor, da marca que mudava, se era uma Itaipava, Cerveja, se era uma produto, praia, Skol, se era, mulher. mas era tudo muito parecido. Era o bar, praia, mulher, bebendo, amigos, brinde e muito futebol. Eu acho que as bets, acho que esse ano, ainda por ser um ano de Copa, vai cair muito nesse lugar do futebol. É um ano de Copa, é um momento onde o brasileiro é o único país que o cara sai mais cedo para assistir o jogo da seleção. Tem uma história da sociedade em torno da Copa do Mundo que ninguém torce pro Brasil, mas chega o ano de Copa, todo mundo vira louco brasileiro por Copa, e mesmo que não gosta de sair mais cedo. E adora quando tem o jogo do Brasil que consegue sair mais cedo ou entrar mais tarde. Então eu acredito que esse ano ainda o futebol vai pautar muito todas elas. O ano que vem você tem Copa Feminina no Brasil. Pode ser que também. Então você tá vendo como ainda tem muita coisa que vai acontecendo que às vezes ajuda a dar uma atrasada nesse, não, nós vamos abraçar esse pilar e nós vamos até o final. Eu acho que a gente, como Bet Nacional, acertou muito, a galeria ganhou o pitch com essa campanha que a gente está rodando, que é a Bota Essa Paixão para Jogo, que já tenta trazer um craft diferente das outras bets, justamente para a gente começar a tatear e achar o nosso caminho. A gente em social já busca squads de creators que tem outro tom que é bem diferente. Então a gente vai tentando realmente, acho que é um processo e tentando, mas para a gente chegar nessa maturidade, até para o cliente final ter essa percepção de diferenciação, acho que é um processo ainda. Acho que não passa nem só por comunicação, tem toda a parte da plataforma, de UX, de mercados, de jogos, de tudo que está lá dentro também que pode ajudar a diferenciar. Porque quando você vai para a parte de iGaming, por exemplo, são vários provedores que provêm para todas as plataformas o mesmo jogo. Às vezes só muda o nome do jogo, mas é a mesma estrutura. Então, como é que você diferencia? Então, o jogo é o jogo, vai rolar o Flamengo-Corinthians, é o Flamengo-Corinthians para todo mundo. Então, diferencia a forma que você tem os mercados e tudo mais. Então, é um processo, eu acredito que espero poder passar por todo esse processo junto e chegar nesse lugar de realmente todo mundo identifica quem é quem, qual que é o seu lugar de fala, qual que é o diferencial de cada um e tudo mais. E é ainda um momento de mercado onde a gente tem uma concentração considerável em mídia de volume, né? Pseudo-mídia de massa, né? Então ainda tem muita mídia tradicional. Você cuida de 3 pernas que são bem interessantes, né? Obviamente todas pautadas por um conteúdo da maior importância, porque você faz o seu always on, né? Então, seguramente essa parte diferencial talvez venha muito mais do teu trabalho do que a campanha na televisão. Sim. E você vai fazer o social, aí você vai fazer uma parte de creators e você vai para PR.
que são comunicações meio diferentes, né? Como é que, respeitando a especificidade de cada um desses canais, você consegue ajudar nesse processo de construção de marca? No final, quando a gente foi estruturar a minha cadeira lá, porque eu entrei, não cuidava de PR ainda, e depois de um tempo o Álvaro falou, não, acho que faz sentido. O grande objetivo foi a gente criar uma área de talkability, e que gera conversa. Então, quando você pega... A TV também pode gerar conversa, óbvio que pode. O patrocínio do Cruzeiro ou do esporte também pode gerar conversa, tá tudo bem. Mas o patrocínio cai no social. A campanha da TV desdobra no social. Uma entrevista ou um podcast que eu tô aqui com você vai pro social, vai pra press. Então, tudo isso gera conversa. Então, o grande objetivo da minha área é a geração de conversa. Essa geração de conversa é gerar relevância para a construção de marca. No fim, esse é o grande objetivo. E as áreas hoje, essas 3 áreas, elas não conseguem dar talvez PR um pouco mais, mas social influencer não consegue dar um passo sem trabalhar de mão dada. É impossível. PR entra, obviamente, nos principais pontos, porque o social não pode furar o PR, né? Que às vezes na ânsia pode furar, por falta de processo ou falta de comunicação, que seria um absurdo para uma área de comunicação, mas às vezes acontece. Não dá para o social ou o creator furar alguma coisa de imprensa, mas essas áreas hoje, dentro da Flutter, elas trabalham assim, entrelaçadas. Todo creator que a gente tem hoje, ele tem um papel dentro da estrutura de Always On que a gente tem, ou dentro da estrutura de campanha que a gente tem. E o social não é só isso, também tem todos os outros papéis que a gente tem que cumprir. E um grande objetivo que a gente tem com todos os canais de social, obviamente, é o brand building. Então a gente trabalha para gerar conversa positiva. Que também tem isso, né? O meu principal KPI hoje em social é volume de conversas positivas. Volume e a descida, a parte de sentimentalização, a parte positiva. Então, às vezes a gente está em algumas reuniões que vem alguma ideia e fala, pô, tem que ficar atento com esse influenciador, porque ele pode falar alguma coisa. Eu falo, puta, eu mesmo posso gerar um problema para mim, né? Que às vezes é um creator que está falando alguma coisa que pode reverberar na imprensa. Então, por isso que a forma da gente trabalhar hiper integrado ajuda muito a gente a alcançar, a medir o que a gente precisa medir para cada uma das frentes e trabalhar em prol de um único objetivo. Não é cada um olhando para um lado, correndo para um lado, é todo mundo o tempo inteiro trabalhando junto, que para mim é muito bom. Porque desde CIMED já era assim. Em CIMED eu já tinha PR, eu já tinha social, já tinha lá eu também tinha mídia massiva, lá tinha um monte de outras coisas. Então, acho que eu trago muito desse learning de modus operandi lá e aplico hoje na Flutter e eu vejo que tem dado bons frutos aí de integrações e não existe mais... Puta, isso eu não estava sabendo. Não, todo mundo sempre está sabendo de tudo que está acontecendo porque as coisas organicamente já são compartilhadas entre os times, o que eu acho que tem muito a ganhar. E agora a gente entra com um parceiro novo, que é a Monks com Social, então soma, a gente tem a Sherlock e a Just hoje como as agências de PR para momentos e objetivos diferentes. A gente tem uma galeria com uma agência grande também que a gente está cada vez mais integrando, mas também é muito recente, faz 2 meses praticamente que a gente está junto. Então, pensa, é tudo muito novo, time novo, parceiros novos, fluxos novos, cadeiras novas, é tudo muito novo. Então, acho que daqui a alguns meses a gente vai estar cada vez melhor e mais estruturado. Já estamos muito bem, já somos muito parrudos, mas sem dúvida nenhuma, sempre tem o que melhorar, né? Então a gente, sem dúvida, está olhando para um lugar aí onde a gente vai conseguir ainda ter mais integração e para entregar mais resultado. Imagino que no teu celular tem um alarme lá do social listening que deve estar ativado num volume alto, porque é isso, né? Desde a CIMED. Tem que ficar atento o tempo todo, né? É uma loucura isso. Sim, ainda mais agora, trabalhando numa empresa onde, principalmente com a marca Bet Nacional, a Sportsbook, que é um dos pilares, assim, onde fez a empresa, né? Cassino veio depois, né? Da antiga NSX, agora Flutter. Todo dia tem jogo. Aí você fala, não, mas quem joga hoje? Ah, sem dúvida nenhuma, tem alguém jogando hoje. Tem. Pode você não saber, mas tem alguém jogando em algum lugar do mundo, às 3 da Liga tarde. Escocesa. Tem alguém jogando que é uma oportunidade de negócio, que é uma oportunidade de divertimento, que é uma oportunidade de entretenimento para alguém. Então, o tempo inteiro tem alguma coisa acontecendo e o Brasil ainda tem essa máxima de sempre ter um brasileiro também em algum lugar, né? Do mundo fazendo alguma coisa espetacular, seja no futebol, seja no tênis de mesa, seja no tênis, seja no basquete agora, o Gui Santos arregaçando. Então sempre tem um brasileiro e a gente, falando como Bet Nacional, Bet dos brasileiros, está sempre muito ligado nisso que está acontecendo para a gente ter muito orgulho também dos brasileiros que estão espalhados pelo mundo, para colocar o holofote certo. Então é um pouco desse lugar que a gente está olhando, perguntando de diferenciação de marca,
É um pouco desse lugar que a gente tem olhado cada vez mais. Vocês têm pré-estabelecidos, dentro do que é possível, os territórios das marcas que ficam dentro da Flutter, onde uma vai, outra onde o território da outra? Hoje, dentro do Brasil, quem opera a Flutter Brasil é Betfair e Bet Nacional. Então, eu brinco que as duas marcas são quase yin e yang, assim, porque a Betfair é a marca do especialista, que é o cara que tem mercados diferentes, tem outros esportes, não é só futebol, apesar de futebol o Brasil ainda é majoritário, mas é uma marca que a gente cada vez mais é a marca internacional que opera no Brasil e que tem 20 e tantos anos de história nesse mercado de apostas. E a Bet dos brasileiros, que é a Bet Nacional, ela já é a marca da massa, que é o Futebol Core. Óbvio que a gente tem diversos outros produtos, mas olha a campanha que está no ar agora, que é o Bota essa paixão para jogo, é 100% olhando para esse momento do ano de Copa, abraçando isso com unhas e dentes. É uma marca mais massiva, mais para a gente ter mais alcance e falar com mais pessoas. Então hoje a gente já achou esse lugar de fala de cada marca, que eu acho que é essencial para toda empresa que tem um negócio muito parecido, né? E que para você não ter sobreposição e até brigar pela mesma audiência, né? No fim, briga um pouco, mas na época que eu estava na Cora, eu tinha 15 marcas de hotel. E é hotel, né? É. Então, você tem momentos de hospedagem para cada marca que eu trabalhava, assim como você tem, eventualmente, momentos de tipos de aposta que você quer fazer em uma ou em outra marca. Você é recente na empresa, né? Mas uma das tuas marcas, que é Bet Nacional, que vocês fizeram aquisição, ela já vem de clientes relativamente mais antigos, né? De uma marca bem construída. Sim. Já tinha alguns diferenciais na marca lá desde o passado. Como é que opera nesse processo, principalmente com esses clientes que já estão na base já há algum tempo? Como é que é esse processo de fidelização, de reaposta desses clientes? O que é feito nesse sentido? Hoje tem uma área de CRM muito parruda dentro de casa, que a gente tem isso. A gente tem app, a gente foi o primeiro app dentro do Google Play a ser liberado, globalmente falando. Então isso também ajuda a gente a trazer essa certificação do quanto a gente é sério e tudo mais. Então a gente tem toda uma estratégia de régua de cliente e está sempre olhando também, a plataforma nossa é própria. Então o tempo inteiro a gente está vendo como é que a gente consegue melhorar, porque a melhor forma de você fidelizar o cara é você ter um UX incrível dentro da sua plataforma, seja o app ou seja a plataforma web access. Então assim, o tempo inteiro a gente está olhando como é que a gente melhora isso, como é que a gente melhora a experiência do cara, etc. E a gente conseguir sempre ter cada vez mais informações dele para conseguir dar sempre melhor a experiência para ele. E pensando no passado, assim, de Bet Nacional, um pouco antes, acho que o trabalho todo que foi feito, desde a fundação da marca até a aquisição não é à toa que a Flutter escolheu a Bet Nacional para fazer a aquisição aqui no Brasil, assim. É uma marca super bem de reconhecimento em todas as pesquisas que a gente sai, a gente sempre está em top 3, às vezes top 2 de reconhecimento. Teve campanhas muito memoráveis, foi a primeira marca a fazer uma campanha de jogo responsável usando os atletas olímpicos. Já teve dentro do seu squad de embaixador Ludmilla, Thiaguinho, seu Jorge, muita gente com awareness gigantesco, assim, participando de campanhas. Hoje tem o Galvão, tem o Vini. Eu brinco que na Copa a gente é o único que vai ter um jogando e um narrando. O resto das minhas concorrentes provavelmente não vão ter, a não ser que fechem alguma coisa até a Copa, ainda tem tempo. Mas a gente tem esse privilégio de conseguir ter pessoas que emprestam para a marca e a gente é muito reconhecido por ser uma Bet dos brasileiros que fez esse trabalho gigante. A antiga agência que cuidava era a Lean, que é uma agência lá de Recife, que fazia parte, inclusive, da empresa. Eles eram marketing da empresa por um tempo, fizeram um trabalho excelente. Ainda são agência, parceira nossa lá no Nordeste, ainda fazem as ativações de tudo que a gente precisa no Nordeste, mas foi um trabalho brilhante que trouxe a marca até aqui. Então, que fez a Flutter topar a aquisição. Então agora, sim, a gente tem um desafio ainda maior pós-regulamentação, que agora a barra subiu. E a gente já estava ali, a gente tem que manter, crescer, além de ser reconhecido, gerar negócio. Então, é interessante, estamos num momento muito interessante. Vocês estão num negócio que é curioso, né? Vocês vivem o tempo todo na hipercompetitividade. Sim. Em dois sentidos. Primeiro, que vocês têm muitos concorrentes brigando no mercado. E depois, tem muitos concorrentes brigando, seja por um influenciador, que pode ser o mesmo que te interessa, seja por uma oportunidade dentro de um veículo de comunicação. Isso tudo é o tempo todo muito disputado. Parece que você está numa mesa de pregão o tempo todo.
como é que é essa operação e como é que. E aí vem muito relacionamento fazer com que você consiga eventualmente cavar oportunidades de negócio no meio dessa história. Ah, mas você já adiantou minha resposta, que é basicamente assim, a gente tem um time muito competente dentro de casa que está o tempo inteiro falando com o mercado, entendendo o que tem disponível, o que está para ficar disponível que tem a ver com nossos objetivos das duas marcas que a gente eventualmente tem interesse em nos associar, seja um patrocínio, seja um creator. A nossa categoria por muito tempo, eu acho que ainda tem isso, mas eu vejo que cada vez mais está caindo. As pessoas contratavam influenciador, às vezes nem sabiam o que iam fazer com o cara direito, mas não, vou contratar porque senão o Beltrano vai contratar. E aí eu acho que ele lá vai dar muito certo, então eu vou contratar. Hoje eu vejo que isso já está um bem menor, assim. Agora, e a gente mesmo, desde que a gente se estruturou melhor, assim, toda vez que a gente vai contratar qualquer pessoa é assim, tá, mas qual que é a ideia? O que nós vamos fazer? O ideal seria você ter uma necessidade, aí você cria essa ideia para essas necessidades e fala, tá, quem que pode me ajudar a viabilizar essa ideia aqui? Ah, é o Beltrano. Ah, então tudo bem, vamos ver se o Beltrano tá afim, se ele tá disponível. E antigamente o mercado vamos contratar o Beltrano, depois a gente vê o que a gente faz com ele. Que eu acho que é meio. Acho que às vezes, muitas vezes jogar dinheiro fora, né? Porque às vezes você não tem pauta, você não tem o que dar pro cara e o cara tá lá ganhando. Oi, aí, não tem nada pra. Não, não sei, estamos vendo ainda e vai pagando todo mês o cara. Então a gente não tem essa política, a gente só traz gente para dentro de casa com um papel muito claro dentro da estratégia do que a gente precisa. E isso ajudou muito a gente chegar num squad hoje que eu particularmente tenho bastante orgulho de fazer a gestão. Esse ano é um ano, não é atípico, né? Mas é um ano que acontece a cada 4. Sim. Mas a FIFA ajudou e criou um teaser ano passado, Mundial de Clubes. o Mundial de Clubes. É, qual o impacto de uma sazonalidade tão importante como essa no negócio de vocês e o que vocês estão fazendo aí para aproveitar o máximo possível? A sazonalidade, a gente fala muito. O ano inteiro passado a gente ficava assim, não, porque o ano que vem tem Copa, o ano que vem tem Copa, e tá tudo bem. Mas a Copa tem 40 dias, cara. O ano tem 12 meses. Sim. A Copa, sim, ele pode ser um game changer de diversas coisas, principalmente às vezes para captação, mas ele é um mês dos 12, né? Então, assim, não é só sobre a Copa. A Copa ele é um momento, eu acho que, onde a atenção para o futebol ela vira mais full. Ela ganha um share of Aí, mind das pessoas. Tipo, puto, o futebol ele ganha uma importância maior, às vezes, do que a rotina do clube dela jogando agora de janeiro a dezembro, Brasileirão, Copa do Brasil, agora os campeonatos estão esticados, ainda mais que a Copa no meio que para muita coisa. Então o futebol ele ganha uma importância maior durante esse período, porque meio que tudo para e todo mundo só fala disso, a internet fala disso e tudo mais. Mas a gente tem outros 11 meses para cumprir no ano, então a gente o tempo inteiro está olhando o que nós vamos fazer em janeiro, o que nós vamos fazer em fevereiro, e da Copa a gente também vai fazer coisas na Copa. E já estamos preparando algumas dessas coisas para fazer, mas a Copa ela é um momento, assim como o Mundial de Clubes do ano passado, foi um momento muito bacana pra gente, principalmente até dessa base de comunidade. A gente cresceu pra caramba no social nessa época, sendo que você tinha 4 clubes brasileiros só jogando e a gente conseguiu criar uma narrativa dentro de social que começou a colocar a gente num lugar diferente das minhas concorrentes, fez a gente crescer bastante. Foi a que mais cresceu nesse período do Mundial de Clube, em todas as redes. Então aí o que você vai fazer na Copa, né? Bom, a gente tem uma receitinha que deu certo ano passado, provavelmente a gente vai pegar os learnings daquilo e aplicar de uma forma ainda mais parruda para a Copa, que acho que tem um alcance acho maior do que o do Mundial de Clubes. Muita gente acompanha o Mundial de Clubes, mas acho que muito menos do que vai acompanhar a Copa. sim, até porque pega não necessariamente aquele apaixonado por futebol, né? Ah, minha mãe vai ver a É, Copa. E ela detesta que eu assista os jogos do meu time, porque eu gritava, né? Na época eu morava com ela, soltava fogos e tal, mas a Copa ela adora assistir. E a gente acha que para a Copa a gente tem um squad bom, que hoje está muito relacionado já com grandes players do mercado. Tem gente que é da GETV, tem gente da Casa TV, tem gente que é creator nativo do seu próprio canal, que vai para a Copa, a gente lá, a gente aqui. Então, em breve a gente vai lançar um plano Copa aí com mais detalhes de tudo que a gente vai fazer, mas sem dúvida nenhuma a gente está bem equipado, eu diria, principalmente com essa base de conteúdo que está na minha cadeira. independente de Copa, que novidades a gente pode contar? Ou coisas que estão aí no mapa ao longo desse ano que a gente ainda tem bons meses aí para esse ano? O que eu posso dizer agora é que a gente quer cada vez mais trabalhar essa plataforma de jogo responsável como um always on nosso. A gente foi a primeira marca a fazer isso e a gente vai continuar fazendo isso com muita força.
E pensa que eu tô com 2 agências novas criativas dentro de casa, né? Eu tenho uma Galeria Uma Monks, assim, com uma sede de atender os briefings criativos que a gente tem colocado lá com os desafios que a gente tem para o ano, assim, avassalador. Então, sem dúvida nenhuma, a gente vem com muita coisa legal esse ano. Tem muita coisa que eu não posso adiantar ainda, porque tem coisa que é atrelada a produto, etc., que precisa caminhar um pouquinho mais para a gente contar, mas esperem que esse ano, sem dúvida nenhuma, tanto o Bet Nacional quanto o Betfair, vai ter muita coisa legal que a gente vai colocar na rua. Legal. Ricão, agradecer você. Eu que Demorou, mas agradeço, valeu a Fábio. pena. Porra, Papo foi ótimo, ótimo. cara, foi ótimo. Obrigado de todo o coração. Desejar aí muito sucesso. Obrigado, sucesso pra gente sempre. Espero Legal. que a gente possa se falar daqui uns meses ou uns anos, a gente já fale Não, um pouco anos desse não, pô. mercado. Não, Anos pra não. gente ver o mercado mais maduro, a discussão vai para outro lugar já. Tá. E que a gente possa marcar uma próxima, se Deus quiser, em breve. Sim, fechou. Valeu. Fabião, obrigado, viu? Obrigado a você. Em breve, mais um conteúdo incrível. E se você gosta de apostar, dá uma moral aqui pro Henricão, entra lá Mas jogue com com responsabilidade. responsabilidade sempre. Mas entra lá na Bet Nacional, na Betfair e se diverte um pouquinho com muita É isso responsabilidade. aí.